Meio-dia 38, no quadro de saúde de hoje, a gente fala sobre a segunda maior causa de mortes no país. A cada 5 minutos, uma pessoa morre no Brasil vítima de um acidente vascular cerebral, AVC. Para entender esse problema, a gente convidou mais uma vez o doutor Emerson Magno. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Bruno, pelo convite novamente. Vamos nessa. Eu já começo te perguntando, porque, na verdade, eu li que há mais de um tipo de AVC. A gente tem até algumas ilustrações aí, doutor. Queria que o senhor falasse sobre isso para a gente. Claro, existem 2 tipos mais comuns de AVCs. Um deles, o AVC é do tipo isquêmico, que é aquele AVC que ocorre a obstrução de um vaso cerebral. O hemorrágico, como vocês estão observando aqui na tela, ela ocorre quando um vaso ele se rompe. Isso pode acontecer em pacientes que têm pressão arterial não controlada ou em alguns casos em que o paciente possui um aneurisma cerebral. Isso é uma dilatação vascular que se rompe. O aneurisma é um tipo de AVC um pouco mais grave, porque além da perda da circulação sanguínea, pode haver o comprometimento de outras regiões cerebrais. Esse tipo de outro AVC que vocês observam aí na tela, o AVC do tipo isquêmico, ele ocorre quando um vaso ele é obstruído. E aquela região que seria nutrida por esse vaso para de receber a circulação sanguínea e entra em processo de degeneração. O Ivan, de Bahia, está falando o seguinte: ele sente uma dor muito forte na cabeça do lado esquerdo. Ele identifica que é quando ele se estressa. Ele quer saber se pode haver alguma relação, se isso é um fator de risco. Dores crônicas que ele já tem há mais, por exemplo, que 3 ou 4 meses, provavelmente não se trata de um AVC. O AVC, quando ele causa dor de cabeça, que normalmente é um AVC do tipo hemorrágico, é uma dor de cabeça súbita, muito intensa, normalmente associada a outros sintomas neurológicos. Mas, caso ele deve fazer uma avaliação médica para poder investigar melhor esse tipo de dor. Hereditariedade tem alguma relação, doutor? O João Carlos do Geisel está dizendo que a avó dele teve e aí todo mundo fica bastante preocupado. Sim, a parte hereditária é um fator de risco não reversível do AVC. Deve ser quem tem algum familiar, avô, tio, pais que teve AVC, deve realmente tomar um certo cuidado, além do que a gente recomenda sempre. E existe algum tipo de malformações genéticas que também aumenta o risco de AVC, principalmente do tipo isquêmico. Beto do Cuiá, com quanto tempo ele pode parar de tomar os remédios, ou alguém pode parar de tomar os remédios para controlar as convulsões que vieram depois do AVC? Esses casos de convulsões pós-AVC, que é bastante frequente, é muito peculiar de cada paciente. Deve ser feito um acompanhamento médico para investigar que tipo de crise esse paciente possui, a frequência de crise, que medicamentos ele usa e que já fez algum exame complementar para acompanhamento. Então é um caso que deve ser feito, uma avaliação deve ser feita caso a caso. Ícaro, de Mangabeira, ele pergunta o que fazer numa situação de AVC. E aí eu aproveito para te perguntar também como identificar os sinais. A gente tem uma ilustração aí também para ajudar. Bota para a gente, por favor. Pronto. De forma prática, foi criada uma regra pelas entidades médicas que investigam o AVC, seria a sigla SAMU, para até ficar mais fácil de gravar. O SAMU teria o S de sorrir, ou seja, você pedir para o paciente sorrir ou fazer algum gesto com a face para identificar alguma assimetria na face. O A de abraçar, de abrace, né? Seria para você pedir ao paciente para levantar os braços e observar se há perda de força em algum dos membros, que seria um sinal bem clássico do AVC. Outra seria pedir para o paciente cantar ou falar alguma música, né? Porque a perda da fala ou a dificuldade de se expressar na fala também é um sintoma comum do AVC. E o U de urgente, ou seja, se esses 3 sinais estão presentes, ligar urgentemente para o SAMU. Porque lembrar que no caso de AVC, tempo é cérebro. Quanto mais tempo se passa... Rapidamente tomar alguma providência. Exatamente. Dona Suíli Santiago dos Bancários quer saber se um problema dentário pode causar AVC. Eu te fiz essa pergunta antes. É raro, mas é possível, né, doutor? É possível sim. Alguns tipos de infecções dentárias podem aumentar o risco de um tipo de AVC, que é chamado de trombose venosa cerebral. Não é muito comum, mas que realmente é possível sim. A Ana Aline do Geisel, ela pergunta o seguinte: quem já teve AVC uma vez tem mais facilidade de um novo episódio acontecer? E ela pergunta também com relação às sequelas, se algumas dessas sequelas são definitivas ou se são sempre reversíveis com tratamento, enfim, ao longo do tempo. Certo. Esse risco é bem considerável. Quem já teve um AVC, ou mesmo que já teve um AVC transitório, que é o chamado AIT, deve realmente tomar um pouco mais de cuidado. Todos os fatores de risco que devem ser bem controlados, por exemplo, hipertensão arterial, colesterol, alteração da diabetes, tudo isso deve ser bem controlado, porque realmente existe um risco um pouco maior. E a sequela do AVC é um cuidado que a gente tem que ter mesmo após passar daquela fase aguda do diagnóstico da doença. Sequelas bem comuns no AVC incluem desde a alteração na fala, tá, que deve ser cuidado por uma equipe multidisciplinar, a espasticidade, que seria a rigidez muscular,
que muitas vezes causa dor ao paciente e muitas vezes isso não é levado em consideração. Então, existem sequelas, devem ser cuidadas e o paciente que tem AVC deve ser cuidado desde a sua fase aguda, quando ele chega ao hospital, até o momento que ele recebe alta para casa. Deve ser feito acompanhamento ambulatorial, clínico, intensivo, para cuidar dessas sequelas que são comuns. Doutor Emerson, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, Bruno. Obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos.